Já imaginou viver num mundo onde, a qualquer momento, tudo poderia acabar? Onde dois gigantes, cada um com seu exército, suas ideias e sua verdade absoluta, decidiam por todos nós. Não estou falando de ficção científica, estou falando da Guerra Fria. Uma guerra que nunca teve tiros diretos, mas foi cheia de explosões indiretas. Uma guerra sem fronteiras definidas, mas com consequências em todos os cantos do planeta. E se eu te disser que entender essa batalha silenciosa é essencial para compreender o mundo como ele é hoje, que as sementes da nossa realidade foram plantadas ali, entre 1945 e 1991. Então respire fundo. A gente vai mergulhar fundo nesse jogo global de poder, medo, tecnologia e ideologias. Vamos começar pelo fim. De outra guerra. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial termina. O mundo está em ruínas. Milhões de vidas perdidas. Países destruídos, economias abaladas. Mas no meio desse caos, duas potências emergem mais fortes do que nunca: Estados Unidos e União Soviética. Aliados na guerra, rivais na paz, dois colossos, com visões opostas sobre como reconstruir o mundo. Um pregava liberdade econômica e democracia, o outro igualdade social e controle estatal, capitalismo versus comunismo. Dois sistemas, dois futuros possíveis, e apenas um espaço para prevalecer. E aqui começa o jogo, porque a Guerra Fria não foi só entre EUA e o RSS. Ela foi sobre escolhas, alianças, lealdades e sobre o medo. O medo de que a qualquer momento o mundo explodisse em chamas nucleares. No final de 1945, os Estados Unidos mostraram ao mundo seu novo poder. Lançaram duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Foi o fim da Segunda Guerra Mundial e o início de uma nova era. E sabe o que aquelas bombas realmente significavam? Um aviso. Para todo mundo, mas especialmente para a União Soviética. Estamos no comando, mas os soviéticos não iriam aceitar isso de cabeça. Em 1949, eles detonam sua própria bomba nuclear. E aí o equilíbrio muda, de vez. É o começo da chamada corrida armamentista. Os dois países começam a produzir armas nucleares em escala industrial, cada lado tentando mostrar que tinha mais poder, mais tecnologia, mais controle. Era a paz impossível e a guerra improvável, porque se eles se enfrentassem diretamente, seria o fim de tudo. Então, como resolver isso? Com espionagem, com propaganda, com influência, com guerras indiretas e com alianças. Os Estados Unidos criam o Plano Marshall, ajudando países europeus a se recuperarem economicamente. Seu objetivo? Impedir que o comunismo se espalhasse. Como resposta, a União Soviética lança o Comecon, apoiando os países do leste europeu. Era o bloco comunista tomando forma. Enquanto isso, surge a OTAN, uma aliança militar dos países capitalistas contra o avanço do comunismo. A resposta veio logo em seguida: Pacto de Varsóvia, o equivalente comunista da OTAN. E assim, o mundo se divide. Duas superpotências, dois blocos, duas ideologias, um planeta inteiro dividido entre elas. E você? Provavelmente está pensando, tudo isso aconteceu por causa de uma briga de egos? Mais ou menos. Só que essa briga ia muito além de política. Ela invadiu a ciência, a tecnologia, a cultura, a educação e o espaço. Sim, o espaço. Nascia ali a corrida espacial. Em 1957, os soviéticos colocam o primeiro satélite artificial em órbita, o Sputnik. O mundo olhava para o céu e via o futuro. 2 anos depois, Yuri Gagarin se torna o primeiro homem a orbitar a Terra. A União Soviética liderava a corrida, até que em 1969, Neil Armstrong pisa na Lua. E os Estados Unidos respondem: nós também podemos ir além. Esse foi o ápice da disputa, um show de tecnologia e orgulho nacional. E acima de tudo, de poder. Mas nem tudo eram vitórias gloriosas. Houve momentos de tensão tão altos que o mundo chegou a tremer. E um desses momentos se chama Crise dos Mísseis em Cuba. Em 1962, os soviéticos instalaram mísseis nucleares na ilha de Fidel Castro, a apenas 150 quilômetros dos Estados Unidos. Kennedy entra em alerta máximo. O mundo prende a respiração. Durante 13 dias, a humanidade viveu à beira da extinção. As tropas se posicionam.
Os aviões estão prontos, os submarinos patrulham os oceanos, e então a diplomacia salva o dia. Kennedy e Khrushchev negociam. Os EUA retiram mísseis da Turquia. A União Soviética remove os de Cuba. A crise passa. Por pouco. Mas esse foi apenas um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Houve outros. Guerras longe das fronteiras, mas financiadas por eles. Conflitos travados por outros povos, mas com armas deles. Coreia, Vietnã, Angola, Afeganistão. Era a Guerra Fria sendo travada por procuração. E enquanto isso, os dois lados continuavam a se vigiar. Dia e noite. Surge a CIA, surge o KGB, agentes secretos, operações clandestinas, informações valendo mais do que ouro, eram espiões, desertores, dossiês, golpes, revoluções. Era um mundo sob vigilância. E enquanto o tempo passava, o mundo mudava. Na década de 80, a União Soviética começa a mostrar sinais de cansaço. Sua economia estava frágil, seu sistema político, preso no tempo. Enquanto isso, os Estados Unidos, com Ronald Reagan, aumentam a pressão. Mais investimento militar, mais propaganda, mais competição. E a União Soviética não aguenta. Em 1989, algo inimaginável acontece. O Muro de Berlim cai. A Alemanha, dividida por décadas, se reencontra. O símbolo mais forte da Guerra Fria desaba diante dos olhos do mundo. E em 1991, o impensável se concretiza. A União Soviética se dissolve. A Guerra Fria chega ao fim. Mas o mundo que ela criou, esse ainda existe. Nova ordem mundial, hegemonia americana, multipolaridade emergente, tensões antigas voltando à tona. Tudo isso é herança daquela época. Então, se você quer entender geopolítica hoje, precisa entender o que aconteceu ontem. Porque a Guerra Fria não foi apenas um conflito entre dois países. Foi um confronto de ideias, de visões de mundo, de modelos sociais. Foi uma batalha invisível que moldou o nosso presente. E talvez, nos próximos vídeos, a gente possa explorar como essa história continua e como ela ainda nos afeta. Se você curtiu esse mergulho no passado que define o nosso hoje, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhum episódio dessa saga histórica. E se você tem dúvidas, sugestões ou até recordações pessoais sobre a Guerra Fria, comenta aqui embaixo. Porque história não é só o que está nos livros, é o que vivemos, discutimos e repensamos juntos. Até a próxima!